Já tá ok, dá mais um tempinho. Tá. Olá, meus irmãos. Nós estamos aqui entrando nesse momento. Vocês sabem que não é costume nós entrarmos assim, mas nós viemos participar do Fórum da Juventude, formação de líderes, e no Rio de Janeiro, e nós estamos daqui a pouco pegando o avião para retornar, mas passamos aqui na sede da nossa CGADB, né? E eu estou aqui com o pastor Luiz César Mariano, um amigo. Diga aí, pastor, alguma coisa? Prazer estar aqui com o pastor Ziel, Mandeirã, aqui no prédio da CGDB, né? Nosso secretário, pastor Alexandre Florencio, que fica aqui comandando, sob a batuta do pastor Elton Júnior, nosso presidente, e também o presidente de honra, pastor Zé Wellington. Isso. Estamos aqui na área domingo aqui, trazendo nosso líder aqui da Assembleia de Tirirical. Isso, e é um prazer, quero mandar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, ao nosso presidente de honra, pastor José Wellington Bezerra, né? Que Deus abençoe, e mandar também uma mensagem especial ao pastor José Wellington Costa Neto, né? Neto, é um prazer. E o Alexandre Florencio, que ontem a gente pegou lá no aeroporto. É verdade. Thiago, né? O Alexandre, o pastor Alexandre, Tiago Bertolini, são pessoas maravilhosas, né? Deus abençoe. E nós estamos aqui na sede, eu passando aqui pelo corredor, pode ver aqui bem, ó. Aqui nós temos, eu vou ler aqui o nome primeiro, Samuel Nistron, Gestões, nós temos o Otto Nelson, Gestão, nós temos Cícero Canuto. Gestão de Gestão é o 1947. que presidiu. Isso, Cícero Canuto de Lima, não é O ano isso? que foi presidente. Que presidente, né? Aí tem um ano que foi presidente, né? Nelis Júlio Nelson. Neles Nelson. Mas eles conhecem. 1949. Aqui nós temos o Ebert Gustavo Nordlum, né? Nós temos Francisco Pereira do Nascimento e nós temos Antônio Petronile dos Santos, não é isso? Tem mais lá. Já tem mais? Isso. Isso. Até o final. Sempre conhecido, né? É verdade. Nós temos aqui, José Pimentel de Carvalho, foi presidente lá em Curitiba e foi presidente também da convenção. Túlio Barros Pereira, não é isso? Nós temos aqui João Alves Correia, temos aqui Alípio da Silva, vamos lá. Temos aqui também João Batista da Silva. Esses aqui foram presidentes Todos foram presidentes. Todos. Aqui, Manuel Pereira. Manuel Ferreira, isso. Alcebiades Pereira Vasconcelos, isso aqui já li obras dele. Avelino Maicar da Silveira. E nós temos aqui pastor Sebastião Rodrigues de Souza, né? E aqui temos... E por fim nós temos aqui, né, pastor José Wellington Bezerra. Eram vistos, considerados como colunas, não é isso? É muito importante. Aqui o primeiro, né? Sim. Aqui teve a gestão 1934, 1938, 1946, 1948. Foi o primeiro casal de missionários enviados a uma missão no Brasil pela Igreja Filadélfia. Chegaram em Belém do Pará no ano de 1916, se tornando eles missionários juntamente com Daniel Berg, com Gunnar Wingre, né? E assim por diante. Aqui nós temos Otto Nelson, 1935, missionário sueco, evangelista, pastor, antigo líder da Assembleia de Deus, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, ex-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Otto Nelson, 1891-1982, nasceu na Suécia, em uma casa de campo da zona sul do país, e na verdade foi um grande homem de Deus, contribuiu grandemente para o nosso trabalho de Deus. Cícero Canuto de Lima foi doutrinado no Evangelho Pentecostal de Fogo, Glória e Santidade. Ele moldou o pensamento de uma geração inteira de crentes assembleianos no zelo pela sã doutrina. Um homem que foi um gigante em sua geração e completamente desconhecido das novas gerações. Essa é a mais completa biografia desse homem, e você pode conhecer também a história desses homens de Deus nas Assembleias de Deus do Brasil, na obra de Israel de Araújo, na obra do Silas Daniel e outros historiadores da Assembleia de Deus, ok? Nós temos aqui Nelis Júlio Nelson, aqui nós podemos dizer dele o seguinte,
pastor pentecostal brasileiro, como foi finalmente reconhecido no Brasil, nasceu na Suécia em 14 de julho de 1894, em um lugarejo chamado Nedre. E aí nós podemos dizer dele aqui o seguinte: em dezembro de 1912, aos 18 anos de idade, partiu para os Estados Unidos, onde encontrou a salvação em Cristo. Em 1915, foi batizado nas águas, no dia 15 de abril, e em 19 de novembro de 1916, o Espírito do Altíssimo desceu sobre ele, Nellis Nelson, como uma luz quente, límpida e serena, fazendo-o falar em línguas estranhas. Um transbordamento de júbilo, de êxtase, de alegria espiritual. Muito bonitas essas histórias. Nós temos aqui Herbert Gustavo, esse daqui, missionário fundador da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, ex-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, nascido em 6 de junho de 1888. Ele aceitou a Jesus e logo foi batizado no Espírito Santo. Recebeu a chamada de Deus para vir ao Brasil, casou-se com Elizabeth e chegou da Suécia em 2 de fevereiro. Vocês podem observar que todos têm ligação com a Suécia, né? Sim. Muito importante esse dado, né? Nós temos aqui Francisco Pereira do Nascimento, né? O então pastor presidente da Assembleia de Deus em São Cristóvão, Túlio Barros, declarou sobre a morte do pastor Francisco Pereira em 1968. O pastor Alcebia, de certa ocasião, disse: o Pereira nasceu para ser um pastor. Assim, dessa forma, em uma frase objetiva e curta, que toda a simplicidade de vida e do ministério do pastor Pereira foi resumida. Nascido em Santa Isabel do Pará, Chico Pereira converteu-se ao Evangelho em 1929, na cidade de Belém, e cedo começou a se destacar nas pregações. Certo dia, então, o pastor da Assembleia de Deus em Belém, missionário Nellis Nelson, recebeu em seu escritório o obreiro responsável pela congregação de Sacramento, o qual lhe informou haver um novo convertido, que quando pregava, toda a congregação louvava a Deus. Aqui é o Francisco Pereira do Nascimento, né? É muito importante isso aqui para vocês entenderem como era a vida dos homens de Deus. Antônio Petronilho dos Santos, é isso, o pastor, né? Ferreirinha disse que ele também foi presidente na Paraíba, pastor Petronilho. Ó, o pastor Ferreirinha está aí. Online. Pastor Ferreirinha, um grande abraço, né? É muito importante que os jovens das Assembleias de Deus, pastor César, conheçam a nossa história, né? Que é marcada de homens que lá atrás começaram quando não tinha nada, quando não tinha templos suntuosos, quando não tinha catedrais, quando não tinha esse movimento que hoje, graças a Deus, toma conta do Brasil, né, pastor? O que você diz aí? O que é bonito, né? O que é bonito é que o pastor, a direção geral das Assembleias de Deus, na gestão do pastor Ayrton José Batizé da Costa, e na continuidade do pastor Ayrton Júnior, honra, né, esses nomes. Tem a galeria aqui de todos os ex-presidentes, tanto aqui daqui até lá, e depois lá a nova diretoria. Então toda a diretoria sendo honrada aí com a história dele e com o histórico. Então parabenizar aí nossos presidentes. Né? Isso. Então nós podemos analisar, nós temos aqui... Já passou o pastor João Batista, já? O pastor João Batista? O pastor Batista é aqui. É aqui, né? É aqui. Nós terminamos esse aqui? Antônio? Não, tem que terminar aí, Petronilho. Né? Que ele pregava, né? Foi ele? Petronilho. Um dos grandes líderes da Assembleia de Deus no Nordeste, pastor Antônio Petronilho dos Santos, deixou exemplo de um verdadeiro homem de Deus. Antônio Petronilho dos Santos nasceu em 31 de maio de 1901, na localidade de Borborema, município de Bananeira, no estado da Paraíba. Se converteu em 19 de 1930 e em 4 de julho desse mesmo ano foi batizado nas águas pelo pastor Eugênio Martins Pires, de Natal, Rio Grande do Norte. Em 1943 foi batizado com o Espírito Santo, sempre cooperando na igreja. Em 24 de janeiro foi separado para o presbitério lá em Natal. 5 anos depois, em 24 de janeiro de 1948, foi ordenado ao ministério pastoral em uma cerimônia presidida pelo pastor Eugênio Martins. Homem afeiçoado ao trabalho, apaixonado por obras, pela obra de Deus, serviu às igrejas em vários lugares, tornou-se, por eleição, pastor regional das Assembleias de Deus na Paraíba. Foi durante sua gestão
que a Assembleia de Deus em João Pessoa teve seu maior período de prosperidade, né? E aí nós temos aqui pastor José Pimentel, que foi pastor lá em Curitiba, não é isso? E também foi pastor presidente ali daquela convenção e da nossa convenção. Não faz muito tempo não, né? Geral. Que ele partiu. Não. Aqui a gestão dele. Quem substituiu ele foi o pastor atual, pastor Gabi, né? Isso, o pastor Gabi, que agora é escritor da CPAD, é pastor, servo de Deus, ele está à frente da igreja em Curitiba. Aqui nós temos a gestão de 1964, 71, 81 e 85, né? Pastor Túlio Barros, pastor em São Cristóvão. Pastor Túlio Barros, pastor em São Cristóvão, ele que também desenvolveu aquele trabalho da Alfalite, fez um grande trabalho na parte da alfabetização e teve uma grande participação na história da CGADB, na história das Assembleias de Deus, e tem um marco dentro da nossa igreja, né? João Alves Correia, o que o senhor Lá de diz? Santos, né? Grande nome lá daquela região lá de Santos. Lá de Santos, né? Grande pastor. Isso. E aqui nós temos o Alípio da Silva. Esse, eu não peguei dados, mas também foi presidente, 1971, né? Ah, o da Batista, João Batista. Esse é o João Batista. Da Isso. Silva. Um vídeo do pastor Manuel Ferreira, que o filho do pastor, me lembra o nome aí, lá do Tocantins, rapaz? O Marildo, pastor Marildo. Pastor Marildo, um grande abraço. Estivemos lá juntos ministrando a palavra do Senhor. Esse aqui, pastor Alcebiades Vasconcelos, a história dele é muito bonita. Ele também trabalhou em São Luís do Maranhão, foi pastor lá da Ceadema. Pastor Alcebiades, escritor, ele gostava também de estudar línguas originais, ele gostava de estudar o inglês, fez um curso de inglês, por isso que um líder incentiva o outro, né? E o pastor Estevão, eu fui visitar a esposa do pastor Estevão, e quando cheguei lá, ela me mostrando os livros, e ela me mostrou o curso de inglês que o pastor Estevão fazia. Depois eu lendo o livro da história do pastor Alcebiades, Avelino Maicá da Silveira. E aqui nós temos o pastor Sebastião. Eu não conversei com ele pessoalmente, mas porque a gente tinha assim um temor. Eu ia para as convenções gerais e sempre via ele ali naquela convenção, com os líderes, mas Um grande homem. um grande homem, ainda hoje um dos maiores templos das Assembleias de Deus. Maior. É o maior. Grande É o templo. maior. Chamado de grande templo. O grande templo, e eu tive o prazer de conhecer o filho dele, pastor Silas. Pastor Silas, uma pessoa amável, me recebeu com muito carinho, já estive lá, uma grande igreja. Um abraço aí à igreja de Cuiabá, ao pastor Silas, um amigo, né? E por fim, Esse aí tu não conhece, né? esse aqui, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Quando eu me entendi, sempre eu nasci no Evangelho, mas eu já ouvia meu pai falar do pastor José Wellington. Para o meu pai era fã, É o santo pastor. isso. Tudo para ele era o pastor José Wellington. Quando ele chegava das convenções gerais, ele dizia: eita rapaz, eu voltei feliz porque o José Wellington deu uma mensagem bíblica, o pastor José Wellington deu uma mensagem, e aquilo ali eu ouvindo. Então eu passei a ter amor, respeito pelo pastor José Wellington, vindo dos meus pais, né? Legal. Esse respeito. Aí eu me lembro que um dia eu fiz um livrozinho, fiz um livro e mandei para ele. Um livrozinho simples. E aí eu perguntei: pastor, o senhor pode prefaciar? E aí ele não respondeu. Quando deu fé, chegou lá em casa o livro e um envelope dentro com o prefácio que ele me deu. Legal, né? Eu fiquei muito feliz. E o pastor José Wellington, além de uma liderança, que ele trouxe também crescimento para a CGADB, levantou a CPAD, né? Trouxe desenvolvimento. Tem uma pessoa que já se manifestou para lembrar que ele é do Ceará. Ah, sim, é do Ceará. E aí eu quero dizer aqui uma coisa muito importante. No período da pandemia, quando eu soube que ele estava doente, eu nunca tive assim um gabinete com o pastor Zé Wellington. Eu já conversei assim, ele vai nas reuniões, Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor, com o pastor Wellington Júnior, já nosso presidente atual, eu sempre converso assim nas reuniões, nos eventos, né? Que é um prazer. Mas aí quando ele estava na questão do Covid, eu mandei um áudio para ele. Mas aí não respondeu não, e aí passou um tempo. Quando eu vou abrir o celular, passou-se uns dias. Quando abri o celular, estava o áudio lá do pastor Zé Wellington.
Eu, sinceramente, foi assim ouvir a voz de um homem de Deus, da envergadura, do naipe, do pastor José Wellington. Quando eu ouvi aquilo, eu tremia assim nas bases, né? De ouvir aquelas palavras dele falando: ô Zé, muito obrigado, eu soube do seu pai. Aí aquilo ali faz a gente chorar, né? Faz a gente chorar, porque Paulo, quando Timóteo trouxe a notícia de como estavam os irmãos, aí ele disse: Timóteo, agora meu espírito reviveu, né? É bom quando a gente escuta pessoas que a gente admira, pessoas que a gente honra. Tem irmão que diz assim: idolatrando o homem. Não, meus irmãos, por isso que eu li aqui, eram colunas da igreja. Sim. Não é assim? Deus não faz história, porque Deus, ele é Deus. Ele constrói o que ele quer e o que ele não quer, ele faz porque ele é Deus. Agora, Deus coloca o homem no tempo e na vida e na história para construir a história humana nessa terra. Até porque, pastor, hoje nós aprendemos na lição, né, que a igreja do Senhor é coluna e firmeza da verdade. Né? Isso. Mas os guardiões, Deus deixa com os homens. Com os homens. Nós temos essa integridade do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que foi presidente esse tempo todo, depois passou legado para o filho, por eleição, por voto, mantendo a unidade das Assembleias de Deus no Brasil, que é a maior igreja pentecostal do mundo. Isso. A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo. E o pastor José Wellington, sempre que a gente tem o prazer de conversar com ele um pouquinho, é um curso de doutorado. Quem tem o privilégio de sentar com o pastor José Wellington, conversar com ele 10, 15 minutos, é um curso de doutorado. Quando vai ouvi-lo, então, é doutorado, pós-doutorado, mestrado, tudo junto. E ele passou, e o pastor Wellington Júnior, que é o atual presidente, recebeu essa mesma simplicidade, essa mesma tranquilidade do pai, a CGDB, estando em excelentes mãos. O senhor vê que ontem, lá no encontro lá da juventude, estava o pai, o pastor Wellington Júnior, e o filho do pastor Wellington Júnior, Neto. Os dois, pessoas simples demais, tranquilas, pessoas que realmente têm sido utilizadas e usadas por Deus para manter a fé, as boas doutrinas da Assembleia de Deus guardadas. Então, não é nenhuma idolatria, é honra a quem tem honra. Pronto, é verdade. Vejam bem que o prédio aqui no Rio de Janeiro, que quem aqui é o administrador é o pastor Alexandre Florencio, o secretário executivo, ele administra aqui, tem toda essa honra. Honra todos os nomes desde o início, que daqui a pouco vai culminar lá, o senhor vai mostrar lá com a diretoria atual. Então, esse prédio tem 4 andares, todo bem pavimentado. Ao lado é o prédio da faculdade, do outro lado tem a loja da CPAD. Né? Temos aqui o arquivo geral, tem aqui o almoxarifado, tem aqui até suítes, tem aqui para poder receber às vezes alguns pastores. Então, a CPAD, a CGDB, muito bem organizado, para a glória de Deus. Glória a Deus, é verdade. É a Assembleia de Deus, você está vendo? E eu quero dizer isso. Um outro detalhe que eu quero destacar do pastor José Wellington Bezerra é que eu não era nem pastor ainda. E quando eu falava assim, que eu chegava em um local, eu me lembro que eu estava com ele, eu estava em uma cidade, ele foi para Santa Inês. Eu já era pastor? Já, não era? Já era pastor. Estava em Santa Inês e ele estava hospedado no hotel que eu estava. Eu estava sentado assim, quando lá vem ele falando com todo mundo, aí ele pegou na minha mão, disse: Zé, como é que está? Tudo bem? E tinha um irmão que estava lá, que não era pastor, ele disse: rapaz, tu está aqui, fulano? O que você está fazendo aqui? Citando o nome. Chama por nome. Chama por nome. Rapaz, eu fiquei... Chama por nome. Que ele congregou aqui, né? Acho que passou. Não, não congregou lá não. Ele só tinha contato com ele. Não, ele conhece todo mundo, chama pelo nome. Se falar o nome uma vez para o pastor, é que ele lembra o nome. Então, ou seja, o cargo não fazia ele se tornar prepotente, orgulhoso. Então, aqui as minhas considerações, com todo respeito ao pastor. Vamos lá na direção nova, né? Isso, vamos aqui. A nova direção. Então vocês estão vendo aqui toda essa galeria. Você pode pesquisar aí na internet. Tem todas as informações desses homens de Deus, servos do Senhor. Está aí. Nós vamos aqui, andando, para os irmãos conhecerem a atual... Nova diretoria. É a atual diretoria, né? Você chegando aqui, você vai ver a foto dos 2 pioneiros, né? Não é bom aqui para entender, né? Porque lá é a continuação do que esses 2 homens fizeram. Que coisa linda, né? Você tem ali, pastor César, lá você tem os homens que se seguiram a esses 2, né? O Daniel Berg
e Gunnar Wingren, né, que na verdade vieram para o Brasil e enviados por Deus e se tornaram esses missionários pregando a palavra do Senhor, né? E aí segue-se aquela galeria de homens de Deus que construíram a história das Assembleias de Deus, não é isso? Aqui do lado nós temos aqui a nossa liderança atual, né? Pastor José Wellington Costa Júnior. Pastor José Wellington é uma pessoa amável, uma pessoa agradável, sempre que eu converso com ele é favorável, é acessível, né? E é uma pessoa amiga e está fazendo um bonito trabalho nas Assembleias de Deus no Brasil, que o pai, por eleição, como disse o pastor Luiz César Mariano, por eleição não foi colocado pelo pai, as Assembleias de Deus recebeu ele pelo voto, e aqui nós temos a nossa foto atual. Deixa eu só ajudar aqui, é importante lembrar que até quem indicou o nome do pastor Elton Júnior para se candidatar à convenção geral não foi nem o pastor Zoé Bezerra da Costa, foi o pastor Neco. Pastor Neco, né? Que indicou ele, abençoou ele, numa reunião de diretoria, indicou o pastor Elton Júnior para suceder na convenção geral. Que, claro, teve a bênção automaticamente do pai, mas quem indicou foi o pastor Neco, falecido lá de Alagoas. E além da indicação, ele já é pastor. Já era pastor de muitos anos, sim. Lá em Guarulhos, né? Trabalhou em outras áreas. E é o vice-presidente do pai, tanto na Confradesp como no Ministério do Projeto. Não foi um homem que veio por acaso, não veio ser pastor simplesmente pela filiação. Não. Ele tinha um ministério bonito, auxiliando o pai, né? Já trabalhando, e que a própria igreja lá em Guarulhos, sim. Ontem o irmão estava me contando, ele recebeu lá em Guarulhos, me parece com 20 congregações, hoje tem mais de 100 congregações. Ele tem um bonito trabalho que o nosso pastor presidente vem fazendo. Está aqui a foto do pastor José Wellington, né? Aqui está o pai e aqui está o filho, né? O pai e o filho. Aqui nós temos a nossa diretoria atual, o pastor Gilberto, é um amigo, faz um grande trabalho ali no Pará, também presidente da convenção ali no Pará, né? O filho dele é muito meu amigo, o pastor Ritter, um abraço aí a eles. E aqui vocês conhecem o pastor José Carlos de Lima, pregador, né? Um homem que está aí grandemente na internet, né? Paraíba, e é presidente também da igreja da convenção. Né? Aqui nós temos o pastor Timóteo Ramos, Rio de Janeiro. Timóteo Ramos. Esse pastor Timóteo, eu falando sobre ele, uma vez eu abri o meu e-mail e eu dei para ele um livro meu. E aí quando ele deu esse livro, ele respondeu num e-mail, me parabenizando e falando do livro. Eu fiquei muito feliz, foi um contato que eu tive. Aqui nós temos o pastor Percy Fontoura, que é pastor, é presidente da CEADEP, não é isso? Uhum. E aí nós temos o quarto vice. Pastor Silas, não é isso? Nós falamos agora há pouco dele. E a quinto vice, presidente Quinto vice, Cuiabá. Não é isso? Isso. Vamos lá, me ajude, pastor. Pastor Pedro Odi, lá do Acre, primeiro secretário. Primeiro secretário. Pedro Odi. Esse aqui a gente conhece, né? Pedro Odi, Pedro Lima, né? Que o Pedro Odi é outro. Pedro Odi é do Maranhão. O pastor Pedro Odi é nosso lá do Maranhão. Aqui o José Carlos de Lima, não é? Não. José Roberto. José Roberto José, estivemos lá na igreja dele já 2 vezes. É assim uma pessoa. Segundo secretário, uma pessoa maravilhosa. Ele, as filhas, sinceramente, a esposa, é uma família maravilhosa. E ele recebe a gente com muito carinho, uma pessoa carinhosa, é uma pessoa especial. Grande pregador, né? Grande pregador, não é? E também um homem de uma grande cultura, né? É da área jurídica, né? E notório saber. Notório saber, é verdade. Aqui é o pastor Álvaro Sainz. O pastor Álvaro de Uberlândia. Ele é uma pessoa, já estive lá com ele, acho que umas 2 vezes. É uma pessoa especial, é um homem assim, sério também com as coisas de Deus. Ele, a esposa, uma pessoa maravilhosa. Pastor Geraldino. Foi o anfitrião, né, da nossa última conferência. Isso, lá do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre. Nos recebeu lá com muito carinho, com muito amor.
e nós tivemos ali uma bonita convenção. Bonita convenção. Hoje ele está lá passando aquele período das chuvas lá, ele está Isso, fazendo um grande trabalho de assistência social lá com a Igreja do Sul. Nosso abraço, pastor Geraldino. E estamos orando pelo nosso povo. Pastor Sivaldo Xavier, Isso. presidente da convenção ali em Brasília, né? Isso, um grande trabalho, né? Trabalho, E é um homem de Deus, é um homem amigo, né? E um homem de Deus. Um homem de Deus. Na verdade, toda a diretoria da CGDB ela é composta de homens bem ortodoxos, bem... Pastor Felipe, o primeiro tesoureiro. Pastor Felipe, primeiro lá, presidente lá do Sumaré, membro do Belenzinho. Isso. Do Belenzinho. Lá do Sumaré, né? Sumaré. Pastor Neemias Gaspar Araújo, presidente Simademil. Isso. Lá de Betim, Minas Gerais. É. E pastor Edson, é o terceiro tesoureiro, lá de Vila Velha, do Espírito Santo. Pronto. Então, queridos, vocês conheceram uma partezinha da nossa história, mas aqui vocês estão vendo o marco desses homens que vem fazendo e vem construindo a história das Assembleias de Deus. Que fique para a nossa geração, para a futura geração que está vindo aí. Nós estamos nesse momento aqui fazendo a história também continuar das Assembleias de Deus, mas que outras gerações, as futuras gerações, possam continuar com esse legado. Keidal, ele disse que hoje está difícil de se ter um legado, porque a sociedade ela está construindo por aquilo que nós chamamos de pós-modernidade, um discurso vazio, um discurso sem respeito, sem as tradições, sem a historicidade. Mas que nós, mocidade assembleiana, adolescentes assembleianos, vocês que são a futura geração, né, pastor? Desse legado. Vamos preservar isso até Jesus voltar. Vamos continuar sendo colunas na obra de Deus, sustentando a história, sustentando o nosso legado, sustentando as nossas tradições e os bons costumes. Não devemos jamais atacar o direito. Tem uma coisa, quando você pega o Código Civil, você vê que os bons costumes, às vezes eles servem até como leis. É muito importante. Fica aqui nossa palavra de gratidão. Diga aí alguma coisa, pastor. Lembrando que a Assembleia de Deus, que está hoje, tem esse volume todo a nível Brasil e mundo, a CGDB, que tem como presidente o pastor de Júnior, é a maior convenção de ministros do Brasil. Só de pastores filiados, são mais de 100 mil pastores filiados da CGDB. Dentre esses 100 mil, tem vários presidentes de igrejas, são várias igrejas. Então ela tem esse papel de influência junto à CPAD, e além de ter, que a CPAD está sob a tutela da CGDB, que transmite literatura e sadia. O senhor é escritor da CPAD, o senhor é escritor de revistas. Então, através da revista Escola Dominical, Mensageiro da Paz, revista Ensinador Cristão, Revista Obreira e outros periódicos, a doutrina assembleiana tem sido mantida. Todos esses que estão aqui, pastor Zé, todos esses foram eleitos pelo voto do pastor que são filiados. Isso. Então, essa diretoria aí, que está fazendo trabalho de excelência, tem o conselho administrativo da CPAD, que o pastor Israel é o presidente do conselho administrativo da CPAD, que junto com os outros conselheiros faz um trabalho aí de orientação. Então, a Assembleia de Deus está seguindo avante, em boa irmã. Passamos o centenário firme e forte e estamos avançando aí para o... Eita glória! Lembrando que esse que vos fala é do Conselho Fiscal, pastor Luiz César Mariano. Hoje ele dirige, né? Sou presidente. É o presidente do conselho e é um amigo, e nós louvamos a Deus pela vida dele. Ele vai encerrar essa live orando e abençoando a todos vocês em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos por este dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegramos nele. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui no prédio da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Os nomes do irmão pastor Osiel, sua esposa Maitenilã, Cláudia, juntamente, Senhor Deus, com os teus filhos, Roberto, que está lá na portaria, e poder, nesse momento, relembrar em síntese a história das Assembleias de Deus no Brasil. Abençoa toda a diretoria da nossa convenção, os pastores do nosso Brasil, que nós possamos continuar, como disse a lição da Escola Dominical hoje, continuarmos sendo servos de Deus, mantendo a igreja em unidade, mantendo a igreja como a coluna e firmeza da verdade. Possa nos abençoar. Abençoa o teu filho também, ajudando que sua esposa, vão pegar o voo daqui a pouco, voltando para o Maranhão, seja um voo abençoado. E também a todos que estão nos ouvindo e vendo nessa hora, a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Só que